Irmãos, nós estamos aqui passando o que a gente chama de visão da igreja, o objetivo da igreja. E nessa história da gente falar do objetivo da igreja, a gente tem que lembrar de cada um desses alvos que vai ser passado aqui agora. E o primeiro deles é o quê? Sermos conformados à imagem de Cristo. Esse é o nosso alvo número 1. Então, nós como cristãos, pode voltar aí, Marciano. Nós como cristãos que congregamos nessa igreja, estamos resolutos e unidos no seguinte propósito de existência. E aí sim, pode passar, Marciano. Alvo número 1, vivermos conforme a imagem de Cristo, ou seja, uma vida cristã que vai ser parecida cada vez mais com Jesus. Nós já vimos o texto de Romanos sobre isso. O segundo alvo nosso, então, é viver uma vida diária de adoração, amor e serviço a Deus. São 3 palavras direcionadas a uma pessoa: amor, serviço e adoração a Deus. Essas 3 palavras têm que estar direcionadas a Deus. Só que há 2 palavras que a gente vai direcionar às pessoas, pode passar, que é amor e serviço aos irmãos e ao próximo. Então, para Deus são 3 verbos: amar, servir e adorar, só a Deus. Mas para o próximo, para o nosso irmão, é amor e serviço, nunca adoração, certo? Nós já vimos isso também, conforme o texto de Mateus 25 e 1 Coríntios. Próximo alvo é isso mesmo. Quarto alvo é por meio dos dons e talentos, tempo e tudo que nós recebemos do Senhor, nós vamos adorar e servir e amar a Deus e amar e servir ao próximo. Então, Deus te deu um dom, use ele para adorar, servir a Deus e amar e servir ao próximo. Deus te deu tempo, use ele para adorar, servir e amar a Deus e servir e amar ao próximo. Deus te deu dinheiro, use esse dinheiro para amar e servir e adorar a Deus, amar e servir ao próximo. Tudo que Deus te deu vai ser com esses 2 alvos: a pessoa de Deus e ao próximo e o nosso irmão. E nós vimos no último culto ser sal e luz para todos os povos. Nós vimos que desses 2 elementos simples do nosso cotidiano, nós vamos expressar isso ao mundo. Nós seremos conhecidos por sermos sal e luz para essas pessoas. E hoje o nosso alvo é: como que a gente vai ser sal e luz para as pessoas? Pregando fielmente o evangelho, pois cada um é um missionário. É o que a gente vai ver hoje. E eu convido você a abrir no texto de João, capítulo 4. Evangelho de Jesus. É sempre bom a gente falar isso, né? O evangelho é de Jesus, segundo João. Ou seja, segundo escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 4. Irmãos, são 42 versos. E eu vou explicar esses 42 versos à medida que eu for ler o texto. Então nós não vamos ler agora. Nós vamos explicando à medida que a leitura for avançando, ok? Quero deixar muito claro que esse texto é muito rico. A gente não vai conseguir tirar todo o suco espiritual dele hoje. Então a gente vai focar, é como se você tirasse o suco espiritual daquele texto e você vai focar em algum ponto dele. Por causa então da abordagem desse texto, a gente vai, na verdade, dar ênfase a apenas o aspecto missionário desse texto. E é interessante que João reúne 2 encontros muito grandiosos, mas completamente distintos. João fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Se a gente voltar um pouquinho a nossa Bíblia aí, a gente vai ver que esse encontro de Jesus com Nicodemos começa no capítulo 3, verso 1. Jesus e Nicodemos. E nesse capítulo de número 4, começa exatamente o encontro de Jesus com a mulher samaritana. 2 encontros. Ele, judeu, culto, mestre da lei, alguém de posses, membro do Sinédrio. O outro encontro, uma mulher. Se no primeiro encontro era um homem, agora já é uma mulher inculta, samaritana e de uma vida imoral. Só para pensar nesses 2 opostos de encontros. Um homem culto, judeu, membro do Sinédrio, intelectual, de posses, fariseu. A outra, samaritana, mulher, inculta, vida imoral e de que não tem muitas posses. São 2 encontros completamente distintos do outro. E para a gente terminar essa distinção, Jesus encontra num lugar secreto, privativo,
com Nicodemos à noite. Com a mulher samaritana, é público esse encontro, a sol a pino, onde todos possam ver. Mas você sabe o que é interessante? Todos dois precisavam ouvir a mensagem do que a gente chama de evangelho. A gente não tem que pregar o evangelho de forma fiel? O que é a palavra evangelho? Eu estou preparando uma série, vou abrir um parênteses aqui, onde eu li, irmãos, mais de 1.400 páginas, mais ou menos, só para fazer essa série para vocês. Mais de 1.400 páginas de leitura para fazer uma série chamada Evangelho Puro e Simples. É a próxima pregação que eu quero fazer. A gente não está pregando Neemias, fazendo a série expositiva em Neemias, nós vamos fazer uma série expositiva só sobre o Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho? E essa palavra simples do Evangelho, ela carrega muitas teologias, muita vida dentro dessa palavra. E essa palavra significa simplesmente boa notícia, boas novas. Mas o que é essa palavra evangelho? Antes de você pregar boa notícia para alguém, você tem que dizer da má notícia. A má notícia é que ela está num Boeing, está no Titanic, e esse Titanic está afundando, e esse Boeing está caindo, e ela precisa de salvação. Então você vai apresentar o evangelho para a pessoa, a salvação, mas ela fala assim, salva do quê? Eu não preciso de ser salva, está bem a minha vida, eu tenho um emprego, tenho família, sou um bom pai, bom marido, bom filho. Então ela acha que ela não precisa dessa mensagem, mas nós precisamos mostrar para ela que ela precisa. O evangelho então é essa boa notícia de salvação, mas a gente precisa mostrar a má notícia para a pessoa entender que ela precisa de salvação. Nós precisamos pregar isso de forma fiel, porque cada crente é um missionário do reino de Deus. Então, a gente não tem que pregar o evangelho só para rico, a gente não tem que pregar o evangelho só para pobre, a gente precisa pregar o evangelho para todos. Ricos e pobres precisam do evangelho. Eu sempre digo isso, né? Teve certa vez alguém que me abordou e falou assim, você precisa entender que você precisa pregar o evangelho para pobre. É verdade. Mas irmãos, quantos ricos não precisam do evangelho? Estão lá na aldeia do vale, né? Nos alfaviles do flamboyant da vida e não carecem do evangelho. Pois todos os dois estavam perdidos, a mulher samaritana e o fariseu Nicodemos. Mas Jesus faz abordagens distintas para com o outro. E aqui já começa a história do evangelho. O evangelho é comunicado para a alma necessitada humana, independente de métodos. A gente tenta sempre criar métodos, já viu? Caixinhas, religiosidade. Mas Jesus faz o que a gente faz diferente. A gente quer padronizar o método. Então as pessoas falam o seguinte, olha, o evangelho tem que ser pregado só por meio de células. O evangelho só pode ser pregado por meio do MDA, que é o chamado de método discipulado apostólico. O evangelho só pode ser pregado por meio de pequenos grupos, reuniões na casas, e a gente cria métodos e padrão para engessar o evangelho. Jesus não faz isso. E é interessante que nessa história da gente engessar os métodos, a gente abre mão da verdade. Então a gente engessa o método, tem que ser só por meio da SAF, o MP, UPA, célula, sei lá. E aí a gente, no meio da nossa tradição, a gente engessa o método. E às vezes amplia a verdade, ou é maleável com a verdade. Jesus não. Jesus não abriu mão da verdade e era flexível aos métodos. Jesus sempre ampliou esse método e nunca abriu mão da verdade. Mas sabe, irmãos, a gente começa então a ler no verso 1 a 5, que diz o seguinte, João 4:1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, irmãos, eu acho que eu estou lendo o texto errado, não é esse texto, espera aí, é da mulher samaritana, João 4:1 a 42, está correto, é isso mesmo, perdão, irmãos, eu estou lendo certo, deixa eu voltar à leitura. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galileia. Olha só esse versículo 4, era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Irmãos, o contexto aqui que é interessante a gente notar é que a Judéia é uma região da Palestina ligada a Jerusalém. Então, Judéia é uma região. Por
causa dessa razão, os fariseus tinham um interesse muito especial na Judéia, por causa da proximidade com Jerusalém. Então eles estavam interessados naquela região. E os fariseus já tinham combatido João Batista, já estavam confrontando João Batista. A gente vê, por exemplo, em Mateus 3, 7 a 10. E agora os fariseus também estavam confrontando Jesus. Eles queriam conflito, queriam briga. Só que Jesus não queria brigar, ele não queria conflito. E nessa história, Jesus então, acontece que ele vê que não é chegada a hora dele morrer, então ele tenta fugir do conflito o mais próximo possível. Não por causa do heroísmo humano, porque ele sabia que não era a hora dele morrer na cruz. Então nesse momento, Jesus na verdade tem que tomar uma ação, ele tem que se esquivar disso. Então ele vai e se retira da Galileia, para não ter confusão com os judeus, fariseus. Mas passando por aquele caminho, ele sai do conflito dos fariseus e cai no outro conflito. Qual que é o outro conflito que Jesus cai? Samaritanos. Os judeus e samaritanos não se davam bem. Então, se Jesus está saindo do conflito dos fariseus, está caindo no outro conflito com os samaritanos. E passar naquele lugar é quase que entrar no território inimigo. Se Jesus estava saindo do território inimigo dos fariseus, está entrando agora no território inimigo dos samaritanos. Mas por que eles tinham essa rixa? Por que fariseu tinha uma rixa tão grande com os samaritanos? Por causa de uma questão étnica/religiosa. É interessante que os samaritanos também criam no Pentateuco, não só os judeus. Só que eles misturaram as etnias. Havia uma mistura de assírios e israelitas, e essa mistura não agradava os judeus, porque o povo assírio era inimigo dos judeus. E porque os samaritanos se misturaram com os assírios, então virou meio judeu, meio assírios, eles tinham uma revolta com os samaritanos. E o verso 4 mostra uma expressão interessante: era necessário passar por ali. Esse era necessário não quer dizer uma questão geográfica. Jesus poderia ter dado a volta. Os discípulos tinham falado: Jesus, mas a gente vai passar por esse caminho, vamos dar a volta aqui, o caminho é mais longo, mas a gente não passa nessa terra desses samaritanos. Só que o era necessário aqui é uma providência de Deus, é uma necessidade do Senhor. O era necessário aqui é um plano, uma agenda estabelecida nos céus por Deus. E aí começa exatamente aquela nossa história, irmãos. Quantos de nós fazemos as nossas agendas humanas, mas a gente esquece da agenda de Deus? O era necessário aqui tem a ver exatamente com um plano maior do Senhor, uma necessidade de acordo com o Senhor. Então Jesus é necessário então passar por aquele lugar por causa da necessidade celestial, da rota samaritana, uma necessidade muito mais espiritual, da vontade e do propósito de Deus, do que necessariamente geograficamente falando. E é interessante que Jesus permanece ali um certo tempo, a gente vê isso no verso 40, e que ele cumpre o plano do Pai. A ideia de passar por Samaria não era geográfica e nem temporal. Jesus não estava com pressa ou queria cortar caminho, mas o fato é que ele motiva a passar por Samaria por um cumprimento desse propósito de Deus. Isso então aponta que a salvação não é iniciativa minha nem sua. Jesus passa por Samaria por iniciativa e um plano e um propósito de Deus. Portanto, Jesus vai atrás daquelas pessoas porque a salvação pertence a Ele. É uma iniciativa de Deus. A gente já falou isso. A salvação é monergista. O que quer dizer mono? Única e exclusivamente vindo de alguém. É monergista a salvação de Deus. Isso aponta então que a iniciativa divina é Deus que decide passar por Samaria e ter encontro com aquelas pessoas. E ele deseja passar por aquele local, irmãos, para encontrar com uma mulher. E essa mulher se transforma como uma missionária do Evangelho de Jesus. Por isso, quando a gente vai evangelizar, a gente tem que estar atento aos caminhos de Deus. Quem Deus tem colocado no seu caminho? Quais são as pessoas que têm feito com que você cruze a fronteira com essa pessoa? Quem Deus tem colocado diante de você como vida para você ser uma mulher samaritana naquele lugar? Pessoas que Deus faz cruzar os nossos caminhos, de alguma forma vai compartilhar a necessidade com a gente. Sabe aquela pessoa que está necessitada de falar com você alguma coisa? Aquela pessoa que está carente de um diálogo, de um aconselhamento? Pois é, Deus coloca essas pessoas não por acaso em nossa vida. Mas o verso 6 avança e diz o seguinte: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco dessa água.
pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria, ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até aqui o texto da palavra de Deus. Irmãos, nessa parte Jesus mostra que ele é Deus. Mostra que ele não é alguém comum. Ele é o Deus encarnado, que ele é uma fonte da própria água viva que jorra para a vida eterna. E a visita de Jesus não é para dar valor a essa ideia do passado, do poço, de Jacó, que ele era o pai deles, nada disso. O que atrai Jesus àquela cisterna não é a história do poço, a herança que foi deixada por Jacó há muitos anos atrás. O que atrai e leva Jesus àquele poço é aquela mulher. O que na verdade leva Jesus para aquele poço não é a sede terrena, mas a sede que ele queria produzir naquela mulher para uma água que jorraria para a fonte eterna. Não é uma cisterna, irmãos, comum de que recolhe águas de chuva, não é um olho d'água que foi encontrado na escavação do passado. Esse poço de Jacó, do qual na verdade até hoje existe lá, na cidade de Ascar, essa cidade de Sicar, do qual Jesus está aqui agora, um território samaritano, existe até hoje nessa cidade chamada Ascar. O que atrai ali Jesus é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, do qual João enfatiza muito além da natureza humana de Jesus, porque ali é uma soma de natureza humana. Jesus está com sede, Jesus quer parar um pouquinho, quer descansar, mas também a sua natureza divina. A gente nunca pode esquecer dessas duas naturezas. Por exemplo, quando Jesus pede assim: Pai, afasta de mim esse cálice, natureza humana de Jesus. A gente não pode pegar o texto bíblico e ficar falando assim: olha, Jesus agora está na sua natureza humana, agora Jesus está na sua natureza divina. Não, agora ele está na natureza humana, agora na divina. Não. Jesus e as suas duas naturezas são inseparáveis, humana e divina. E aqui ele manifesta as duas, cansado, fadigado, precisando de água, mas também sedento por passar aquela água viva para aquela mulher. Isso nos chama atenção, irmãos, porque ninguém costuma buscar água na hora mais quente do dia. Vamos supor que você está lá no deserto da Judeia. Você está na cidade de Sicar. Você é um samaritano. Você sairia daquele poço ao meio-dia para buscar água, irmãos? O texto está dizendo que a mulher tirou água por volta do meio-dia. Ninguém sai a sol a pino. Você vai buscar água o quê? De manhãzinha, quando o sol ainda está fresco, está frio, né? Ou no final da tarde. Não faz sentido você ir buscar água ao meio-dia. E por que então essa mulher buscaria água por volta do meio-dia? Por causa do histórico dela. Essa mulher, nós vamos ver mais para frente, que ela foi uma mulher que se envolveu com muitos homens. Tentou casamentos que não deu certo. Ela tentou se envolver com muitos maridos. Então, provavelmente, isso aqui é uma conjectura, tá, irmãos? O texto não afirma isso, mas é muito perto disso que a gente está falando. Aquela mulher buscava água na hora que ninguém estava lá. Na hora que ninguém estava perto. Na hora que ninguém ia comentar da vida dela cochichando. Ó, essa daí é a fulana que envolveu com tantos maridos. Agora ela está com um homem que nem é marido, ela nem está casada, está juntado com ele. Então é muito provável que essa mulher vá ao meio-dia, porque todos rejeitam a sua vida e sabem do seu histórico. Ninguém quer encontrar com ela e ela também não quer encontrar com ninguém. Mas imagine essa mulher buscando água. Essa mulher está ao meio-dia e o poço ficava um pouco mais acima, assim, né, da cidade, estava mais no alto. E de longe ela vê alguém sentada lá no poço. É Jesus, ela não sabe que é Jesus. Imagina ela saindo de casa, indo na estrada, olhando para uma pessoa e fala assim: nossa, eu saio meio-dia do poço exatamente para não encontrar ninguém e tem alguém lá. O que eu faço? Volto para casa,
pego água mais tarde, espero ele sair de lá. Mas sabe o que é interessante? Essa mulher vai, mesmo ao longe, vendo alguém lá no poço. Por quê, irmãos? Deus impeliu o coração dela para ir lá. Essa mulher teme encontrar-se com outras pessoas, mas ela sabe que vai matar uma sede natural dela, mas Deus quer ter um encontro com ela para matar uma sede muito maior do que uma sede natural. Deus quer impelir o coração dela, quer direcionar o coração dela para matar uma sede de coisas eternas. E ela vive então uma vida que parece, irmãos, que tudo é no secreto. Ela não quer que a vida dela seja exposta. Não parece que a nossa sociedade hoje quer todo mundo no secreto. Cada um no seu cantinho, cada um na sua casa. Não me incomode. Pastor, não me incomode. Agente da dengue aí, não me incomode. Carteiro, não me incomode. Testemunhas de Jeová, não me incomode. As pessoas querem viver secretamente, cada um na sua casa, cada um no seu mundo, e está cada vez maior. E aqui eu abro um parênteses, para mim esse é um dos sinais de esfriamento de amor. No nosso meio, inclusive, cristão. A gente fala de marca da besta, fala de chip na testa, na palma da mão, mas a gente esquece que, na verdade, um grande sinal é o esfriamento do amor de muitos. A Bíblia não fala que o amor de todos se esfriariam, mas de muitos. E eu espero que nós estejamos entre os poucos que o nosso amor não vai esfriar. Mas essa mulher é um retrato do mundo atual com crises. Essa mulher tem crise na área espiritual porque ela está diante do próprio Deus encarnado, mas não reconhece. Essa mulher tem uma crise de adoração porque ela fala de adorar a Deus no monte ou em Jerusalém, e ela faz uma confusão entre que o lugar que deveria ser adorado, então a crise dela é espiritual. Ela não sabe onde deve adorar a Deus. Ela fala assim, mas vocês judeus falam que a gente deve adorar a Deus em Jerusalém, no templo, nós samaritanos falamos que não é naquele lugar. Quer dizer, a crise espiritual dela de saber onde ela deve adorar a Deus. Não é assim também hoje? As pessoas falam de uma crise, que na verdade é adoração, porque acha que se eu não der o dízimo, Deus vai me punir. Se eu não fizer tal sacrifício financeiro, Deus não vai me abençoar. As pessoas estão com crises de adoração, ou se ouve o profeta falando de tal. Irmãos, eu vi na internet, não sei se vocês sabem daquele profeta, ele se diz profeta, que anda de carros bem chique mesmo. Ele fez cirurgias plásticas, se eu não me engano. É um cara bem fortão, usa óculos escuros. E ele fala, eu sou o maior profeta do Brasil, um dos maiores profetas do Brasil, porque eu tenho resultados. Onde eu falo, as coisas acontecem, e contra fatos não há argumentos. Então as pessoas estão com crise de adoração, porque elas vão nessas pessoas, vai num David Leonardo da vida e quer achar a resposta de tudo ali na pessoa do David Leonardo. Ou vai no profeta fulano de tal, que ela consulta, que ela pesquisa, que é do bairro dela. As pessoas estão com crise de adoração. Mas a crise dessa mulher não é só espiritual, a crise dessa mulher também é social. Ela não quer proximidade com as pessoas. O pecado fez com que ela vivesse enclausurada. E as pessoas, quantos pecados de pornografia não faz as pessoas se enclausurar, jovens? Não quer sair, não quer relacionar com outros jovens, não quer sair porque quer viver enfurnado lá nos pecadinhos deles. Irmãos, pessoas dentro de casa, no mundo digital, enclausurada no seu mundinho particular. Mas ela também tem uma crise moral. A crise dela é espiritual, a crise dela é social, mas é também moral. Ela depositou tanta expectativa nos casamentos dela, ela achou que o casamento dela supria tanto ela, que ela agora está no 6º relacionamento. E nos 5 maridos que ela passou, achou que ia suprir a vida dela, achou que ia fazer ela feliz, mas ela não foi. A expectativa dela de ter um homem forte, um homem que suprisse a vida dela, não supriu a expectativa. Ela era vazia. Quantas pessoas você não vai encontrar assim? Crise espiritual. Não, todos os caminhos levam a Deus. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar Jesus, vai encontrar Deus. Crise social, depressão, angústia, prisão ali na casa dela, pecado que ela está ali enfurnada naqueles pecadinhos do mundo dela, crises. Mas crises também morais. Irmãos, eu fico imaginando essa mulher indo no poço, enfrentando cada uma dessas crises para
evitar aquele homem que até então ela não sabia quando chegou lá. Mas Jesus mostra uma simpatia. Jesus não criou barreiras. Jesus não criou muros. Jesus estabeleceu pontes. E qual que é o ponte qual que foi a ponte que Jesus estabeleceu? Água. Algo comum. Jesus pede um favor. Ele é Deus. Jesus poderia fazer a água subir do poço, levitando aquela água. Jesus poderia fazer com que aquela água saísse do poço de forma poderosa, impondo a mão sobre o poço e a água jorrasse para fora. Jesus poderia usar um milagre, mas ele não fez. Ele não fez porque ele estabeleceu um ponto de contato com aquela mulher, respondendo aquela mulher com mansidão, com muita calma, com muito amor, pedindo um simples favor para ela. E como Deus, ele sabia como era ela. Jesus sabia como Deus, a alma daquela mulher estava na palma das mãos de Jesus. Ele já tinha o raio-x da alma dela. Mesmo assim, ele conversa com ela com calma. Jesus não chega assim, olha, eu sou Deus, eu sei quem você é, sei do seu passado, sei que você tem crises morais, sei que você está evitando as pessoas. Jesus poderia chegar assim. Imagine se você é Jesus. E você sabe do pensamento de cada um aqui nesse lugar, do coração de cada um. E na hora de aconselhar você fala assim, fulano, eu sei exatamente como você é. Beltrano, eu sei que você está passando isso, isso, isso. E expõe a vida da pessoa. Jesus não faz isso. E ele começa com estratégia mostrando coisas comuns como a água, mantendo o mesmo método de evangelização para todo mundo. Ele poderia ter feito um milagre, mas não faz. Isso mostra, irmãos, que ter conhecimento teológico das coisas não necessariamente faz a gente ser sábio. Já viu que tem crente chato? Ele quer destrinchar, né? Fazer um destrinchamento para você da teologia reformada já de cara. Ele quer fazer com que você saiba tudo sobre a vida da fé cristã, já destrinchando o catecismo de fé de Westminster. Mas a gente tem que ter sabedoria para lidar com todo tipo de pessoa. E sabedoria é o que você vai precisar ter diante de Deus. Sabedoria você vai precisar ter para saber como abordar cada pessoa que Deus vai colocar no seu caminho. Como que você vai desenrolar uma conversa? Eu fico vendo, ontem a gente fez um evangelismo aqui na igreja, saímos aí nas ruas. E tem hora que você só tem que entregar um folheto mesmo para a pessoa. Eu não sou muito a favor de folhetos, tá, irmãos? Eu acho que hoje existem muitos outros métodos eficazes de evangelizar. Vou te dar um exemplo. Você está num ponto de ônibus aqui em Goiânia, ou na rodoviária, ou no aeroporto. Você não vai ter muito tempo com aquela pessoa. Você está vendo ela ali a primeira vez e vai ser a última, provavelmente. Então você tem que ter uma abordagem rápida. Não vai dar para você contar a sua vida, não vai dar para você ter tempo. Naquela hora você tem que ser uma abordagem evangelística pontual, certeira e rápida. Não vai ter tempo com aquela pessoa. Mas o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo de trabalho, de faculdade, você tem mais tempo. Então você vai fazer uma abordagem com mais calma. Você vai fazer uma abordagem mais demorada. Você vai fazer uma abordagem com aquela pessoa explicando o evangelho mais tempo, mais esmiuçada, e inclusive com o seu testemunho de vida. Sabe por que tem muita gente que não vem para a igreja hoje? Porque ela nunca leu a Bíblia, mas ela leu a sua vida. E muita gente não vem para a igreja por causa de duas coisas. Porque a gente não prega o evangelho e porque a gente não dá mau testemunho. A gente precisa dos dois, irmãos. Nós precisamos dar um bom testemunho e uma boa pregação do evangelho. Uma coisa não vai anular a outra. São Francisco de Assis falava uma frase interessante, que ele falava o seguinte, olha, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Isso é uma meia verdade. Nós temos que pregar o evangelho com a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa forma de agir, é verdade, mas também com palavras. Porque se a gente pregasse o evangelho só com atitude, Jesus não precisava pregar o evangelho. Ele descia do céu, ficava mudo, enclausurado lá no cantinho dele, morria numa cruz, salvava a gente, pronto. Mas Jesus prega o evangelho das duas maneiras, conduta e palavras. Fé, conduta. Prática e vida. Palavras e ação. As duas coisas você tem que pregar o evangelho. E quando a gente estava distribuindo os folhetos ontem, a gente tinha que ter sabedoria. Tinha gente que não queria ouvir a gente. Chegava assim, eu sou da igreja fulano de tal. Gente, um cara num bar ali, faltou virar a cara para mim. Ele simplesmente olhou para o chão, não quis mais falar comigo. Eu só deixei o folhetinho com ele. Já uma senhorinha que a gente encontrou ali, eu conversei com ela bastante.
Falei, minha senhora, está aqui, olha aqui a questão da mensagem da cruz e tal, tal, tal. Então, você vai ter que ter abordagem diferente, inteligente, para saber como abordar cada pessoa. Mas o Espírito Santo vai fazer a obra. Então, o desenrolar dessa conversa, Jesus é sábio. E ele sabe da vida dela. Jesus começa pedindo essa água. Ele quer levar essa mulher a reconhecer o pecado dela. E quem está diante dela. A mulher está perdida nos anseios da vida dela. Ela está entregue às suas necessidades e carências do cotidiano. E assim também somos nós. E você sabe qual que essa mulher está? Ela está cética com a vida. Cética mesmo diante de Jesus. E aí eu fico pensando, quando a gente prega o evangelho, a gente não parece assim com essas pessoas? Elas estão céticas, parece que não crê. E, irmãos, um ser humano que, na verdade, está diante do próprio Deus, ele começa a tentar desenvolver a teoria, mas não reconhece Deus na vida dele. Por isso, ao pregarmos o evangelho, a gente precisa enxergar essa má notícia primeiro. Olha, você precisa de Jesus por causa disso, disso e daquilo. E Jesus vai quebrando todas essas barreiras, a barreira étnica. Jesus é um judeu, ela é uma samaritana. Jesus quebra a barreira moral. Jesus é santo e está diante de uma pecadora. Jesus quebra a barreira social porque ele é um homem judeu e está diante de uma mulher samaritana e vai falar com ela. Jesus vai quebrando todas as barreiras. Irmãos, a gente tem que ser assim. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de lidar com pessoas, por exemplo, do centro de Goiânia, que usam aquelas roupas mais escuras, tipo emo, né? Tipo o pessoal que usa dreads. Eu tenho uma barreira, mas eu não posso ter essa barreira. Você não pode ter essa barreira. A gente não pode ter barreira com moradores de rua, pessoal que cata as reciclagens. A gente não pode ter barreira com ninguém. Você não pode ter barreira com os ricos. Ele chegou num carrão, não vou me lidar com ele. A gente não pode ter barreira com pessoas que são abastardas e falam assim, não, ele é rico, ele não vai me ouvir, eu não vou chegar nele. Irmãos, nós que estamos aqui somos geralmente da classe média. Então a gente gosta de lidar com o pessoal da classe média. Parece que pobres demais ou ricos demais nos afasta de pregar o evangelho para essas pessoas. E eu vejo que o pessoal que também, eu lido, irmãos, com todo tipo de pessoa. Mais ou menos como Neemias. Eu já lidei, não hoje, né, mas já lidei com pessoas muito importantes. Na época eu trabalhava na Barra João Leite, pessoal do Estado, pessoal da nata assim, da sociedade. Mas você acredita que com o peão de obra que eu tinha que lidar com ele também sobre segurança do trabalho, eu lidava? E na igreja, Deus me deu essa sabedoria de lidar com todo tipo de pessoa. A gente não vai pregar o evangelho só para os pobres, só para a classe média que a gente gosta, ou só para os ricos. É para todos, o evangelho é para todos. E Deus, através de Jesus, foi quebrando cada um dessas barreiras. E é o que a gente precisa fazer. Mas o verso 16 diz o seguinte: Jesus disse, vá, chame o seu marido, volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então disse Jesus, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve 5 e este que agora você tem não é o seu marido. O que você diz é verdade. A mulher então disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve se adorar. Lembra que ela estava com a crise espiritual do lugar de adoração? Jesus respondeu, mulher, acredite no que eu digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Irmãos, olha o conhecimento dessa mulher depois. A frase dela, não tem um marido, mostra a miséria que ela estava. O conhecimento do ser humano, irmãos, mostra na verdade apenas uma parte, mas Jesus vê o todo. Jesus sabia da alma daquela mulher. Ela procurava marido, no aconchego e no amor, mas na verdade a sede da vida dela era por algo infinitamente maior.
Jesus então nota que aquela mulher começa a querer compreender a mensagem de Jesus, mostrando a miséria, as profundezas, que só um verdadeiro coração se encontra em Cristo Jesus. Então Jesus apresenta a necessidade da alma dela, de que nada pode satisfazer a vida dela. Irmãos, cada pessoa que a gente for evangelizar, porque todos nós somos missionários, tem uma sede de alguma coisa. E essa pessoa que tem sede de alguma coisa está perdido. Essas pessoas querem matar a sede, como aquela história de beber água do mar, né? Você não pode beber água do mar. Porque se você beber aquela água do mar, ela vai te matar. Ela vai te secar. Por isso que quando cada um de nós é um missionário, a gente não tem que pensar em trazer as pessoas para a igreja. Somente isso. A gente tem que pensar em pregar essa mensagem que vai mudar a vida dela. Vir para a igreja vai ser uma consequência. Quando você for evangelizar alguém, você fala assim, pastor, eu estou evangelizando alguém, mas a pessoa não quer vir para a igreja. Não é assim. O primeiro passo não é trazer para a igreja. Como eu falei para vocês, tem a sua importância. Eles podem ouvir a mensagem aqui, pode ser transformado. O folheto que a gente entregou ontem no Urias Magalhães pode ter o seu efeito, mas não é a forma mais eficaz. A gente deixou muito folheto em caixa de correio, mas não quer dizer que você está evangelizando necessariamente. Evangelizar é mostrar o quanto as pessoas têm sede, o quanto as pessoas estão perdidas e você mostrar o Jesus. Mas por isso que cada um de nós é um missionário. E ninguém muda ninguém, irmãos. Só Jesus pode mudar a vida de alguém. Portanto, o meu papel e o seu papel é pregar. Se Deus vai efetuar aquilo no coração, a obra é do Espírito Santo. E eu quero encerrar, irmãos, caminhar já para o encerramento, mostrando aqui nesses versos de 20 a 26, sobre essa crise de adoração da mulher, onde ela responde o seguinte, a partir do verso 25, né? Eu sei que virá o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Irmão, se você notar, do capítulo 1 de João até agora, Jesus não havia dito ainda claramente que ele era o Cristo. Hora nenhuma ele havia se revelado para alguém. Aqui é a primeira vez. E aqui, meus irmãos, apesar daquela mulher e o samaritano saber do Pentateuco, da existência do Pentateuco, eles estavam separados do Deus vivo. Já parou para pensar nisso? Tanto isso é sério? Conhecia o Pentateuco, mas não conhecia o Deus vivo. Então o verdadeiro problema daquela vida inteira daquela mulher é que a religiosidade dela não matou a sede da alma dela. Sabe o que eu tenho medo? Eu tenho medo da gente estar vivendo a religiosidade aqui hoje, nesse domingo de manhã. E de certa maneira você se cansar de Jesus. Mas aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus nunca vão se cansar dele. A igreja pode estar vazia. A igreja pode parecer chata, pode parecer ritual, mas se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você nunca vai se cansar dele. Por isso a gente não precisa, irmãos, estar fazendo malabarismo aqui durante o culto. Por isso a gente não precisa ter show de luzes, uma banda topíssima, especial. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Jesus. E esse encontro verdadeiro te marcou tanto, que festa nenhuma no mundo te atrai mais. Carro nenhum, viagem para Dubai nenhuma, marido rico nenhum, mulher rica nenhuma, mulher linda e maravilhosa nenhuma, vai te tirar dos caminhos de Deus, porque o seu encontro real com Cristo não deixa. A gente luta para fazer isso com as crianças, luta para fazer o melhor para os jovens, luta para fazer, mas irmãos, não é isso que vai segurar ninguém na igreja. O que vai segurar cada um de nós na igreja é esse encontro real com Deus vivo. Não religiosidade, mas aquela mulher estava vivendo uma religiosidade. Então, irmãos, o que basta para nós? Uma adoração genuína e verdadeira. Um Deus que a gente conhece de verdade. Porque práticas legalistas, humanistas, farisaicas, vai fazer a igreja virar chata. Vai virar a igreja virar coisa enfadonha. Você vai se cansar uma hora ou outra. Pode ser agora, pode ser daqui a um ano, eu não sei. Mas se você não teve encontro real com Deus, uma hora ou outra você vai espirrar da igreja. Inevitavelmente. Porque o objeto da sua adoração talvez é impessoal. Talvez você tenha pouca compreensão ou encontro real com Deus que essa mulher precisava. Então essa adoração genuína é que nos vai trazer para Deus. Sabe, irmãos, não basta a religiosidade como aquela mulher vivia. É preciso uma realidade espiritual.
E aquela mulher, como os fariseus, estavam presos num tipo de sistema religioso. Mas Jesus, irmãos, ele veio exatamente para trazer essa vida. E aí do verso 27 em diante diz: naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, e se admiraram de vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que o Senhor está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo. Vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Irmãos, aquela mulher, ela subiu como uma ímpia, subiu como uma incrédula, mas ela desceu como uma missionária. Ela sobe para o poço perdida, ela sobe para o poço incrédula, ela sobe para o poço como uma cética. Mas aqui está, irmãos, o primeiro fundamento na missão de todo crente. O seu encontro com Cristo te faz um missionário. O seu encontro com Cristo faz com que você desça com fome e com sede de anunciar esse evangelho. É interessante que mesmo Jesus fazendo a declaração de que ele era Deus, ela parecia que não estava crendo. É como se talvez fosse uma mistura de medo, espanto, incredulidade. Eu não sei como é que estava o coração dela, mas ela desce como missionária, talvez com esperança, com expectativa, com uma crença diferente. Ela desce, irmãos, como na verdade uma missionária testemunhando. Agora, sabe o que me encabula? Duas coisas aqui no texto. A primeira é que na cultura antiga, o testemunho de uma mulher não era considerado. Sabia disso? Se uma mulher testemunhasse que um homem tinha matado outra pessoa, o testemunho daquela mulher era invalidado, porque no mundo antigo os homens não levavam a palavra da mulher a sério. Então ela não valia como testemunha. Mas ela desce como, irmãos? Como uma testemunha. Ela desce exatamente testemunhando. Eu vou mandar para o WhatsApp de vocês amanhã um texto que eu já estou meditando, no particular de cada um de vocês. E eu vou mostrar o quanto é necessário a gente ser testemunho de Cristo. Mas ninguém dava valor no testemunho da mulher. Mas sabe o que é pior? Além de não dar testemunho, as pessoas não valorizavam o testemunho da mulher, olha o que ela falou, verso 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Irmãos, quando aquela mulher desce como testemunha, e ela fala assim, olha, venham ver, eu encontrei um homem. O que aquela sociedade ia falar? Ah, mulher, não é novidade você encontrar um homem, não. Você já está no sexto homem. Você está fazendo piada com a gente. Você já está no sexto marido e esse que você está nem é marido seu. Você vem falar que encontrou mais um homem na sua vida? Conta outra. E ainda mais uma mulher vem testemunhar para a gente? Não, aí você já está demais. Além de ser uma testemunha e ser uma mulher, ainda encontrou um homem? Não. Mas irmãos, o que fez com que aquela mulher atraísse as pessoas? A gente nota que diz o seguinte, verso 30, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. O que fez com que aquelas pessoas fossem convencidas pelo testemunho daquela mulher? O que fez com que o testemunho daquela mulher mudasse completamente, que agora não era um homem comum, não era um homem normal, não era mais um homem na vida dela? Sabe o que fez aqueles homens? A sede, a fome por Deus, o encontro dela com Deus. Isso é o que você tem que ter. O que você tem que ter não é um plano evangelístico aí na sua mão de 5 passos. O que você tem que ter não é um treinamento evangelístico que a gente vai dar nos próximos meses. O que você precisa é um encontro real com Deus. E esse encontro real com Deus te gera tanta fome e sede de Deus que você não aguenta. Você não aguenta, você tem que sair contando para as pessoas. Você não aguenta, você tem que falar assim, olha, eu encontrei um Deus que mudou a minha história, que a vida dele é tão real e você precisa desse encontro. Essa fome, essa sede de Deus tem que ser tamanha na sua vida que isso vai produzir fome e sede em outras pessoas. Isso é o que você precisa. Você não precisa de treinamento evangelístico. Você não precisa saber a Bíblia de cor. Você não precisa de seminário. O que você precisa é disso. E ela então não está importando o que a cultura diz da época. Ela testifica exatamente da mesma maneira como Filipe encontrou um dos discípulos, no João 1,46 fala assim, vem e vê. Ela não faz um longo discurso, você nota isso? Ela não pregou para as pessoas, ela não fez uma grande
pregação, uma teologia. Não. Ela simplesmente, irmãos, dá o seu testemunho pessoal de vida. Ela falou: venham ver esse homem. Ela relata esse ardor. Ela relata esse encontro. Então agora ela é uma missionária e quer espalhar essa boa notícia. A mulher então vê que o diálogo chegou ao fim. Mas ela não está triste. Ela é uma mulher que, na verdade, veio do poço com um jarro de água, cheio de necessidades terrenas, mas ela sai do poço cheia de suprimentos espirituais. Ela vai com o jarro de água, com o seu cântaro, e a Bíblia diz que ela larga o cântaro e nem quer saber mais da necessidade natural dela, de matar a sede física. Ela, na verdade, está com fome, com sede de Deus, e ela quer matar uma necessidade espiritual, que ela foi saciada, ela quer contar isso para outras pessoas. A conversa, apesar de terminar, na verdade, deu mais sede para ela, uma sede de uma nova vida. Uma vida que significava agora abandonar aquela velha vida, abandonar a religião sem significado. E agora ela tinha dentro de si uma fonte inesgotável de água para jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, por isso que diz que então que cada crente que teve um encontro real com Cristo deve ser um missionário. Você é um missionário. Todo crente deve espalhar essa mensagem como alguém que teve um encontro tão real com Deus, que você fala assim: gente, eu não tenho mais nada do que fazer nessa vida a não ser pregar essa mensagem. E aí você vai pregar essa mensagem como médico, você vai pregar essa mensagem como enfermeiro, você vai pregar essa mensagem como alguém que vende balas num comércio, como alguém que vende água de coco na esquina, como alguém que é funcionário público, privado, eu não sei. Você vai executar essa mensagem dessa maneira. O seu emprego é só um meio. O seu emprego é só uma porta. Porque a ideia não é fazer uma lista de obrigações, mas na verdade mostrar o Deus que você teve. Por quê? Porque a gente pensa em evangelizar uma lista de obrigação. Ah, não vou para a igreja não, tem que parar de beber, parar de fumar, parar de fazer não sei o quê, isso. Evangelizar não é isso. Evangelizar é mostrar o seu encontro que você teve com Deus. Irmãos, eu quero caminhar aqui já para uma conclusão. Uma frase, se eu não me engano, do Hernandes Dias Lopes, ou do Ronaldo Lidório, um dos dois. Pessoas que eu admiro. E ele diz o seguinte: ou a igreja é uma agência missionária, ou a igreja é um campo missionário. Já parou para pensar nisso? Hoje eu estou aqui pregando para vocês João capítulo 4. Eu estou pregando para missionários, ou eu estou pregando para um campo missionário? Vocês são um campo missionário ou vocês são agentes da missão? Eu sinto que talvez o evangelho é pregado não é por falta de material e estratégia, é por falta de uma convicção pessoal nossa, de cada um. Por falta de um verdadeiro encontro com Deus. Por falta, na verdade, da gente ter uma convicção plena e real de fome e sede de Deus, que nos faz levar essa mensagem durante a semana, para que as pessoas sim estejam aqui no domingo. A gente não pode negligenciar essa fonte de água viva que você diz que experimentou. Porque, irmãos, nós sabemos que as pessoas lá fora estão buscando satisfazer a alma delas. Portanto, tenha fome e sede de Deus para fazer essa obra, porque a vontade de Deus é essa, que você seja um missionário. Amém? Vamos orar?